Vamos lá. Dado x real, será que esse limite é um número real? Ou seja, limite com h tende a zero, com h tende a zero, ó, com h tendendo a zero, do seno de x mais h, menos o seno de x dividido por h. Bem, será que esse limite é um número real? Vamos ver. Ó, isso aqui é o limite com h tendendo a zero de quem, hein? Quem é o seno de x mais h? É o seno de x vezes o cosseno de h, mais o quê? Cosseno de x vezes o seno de h. Mais o cosseno de x vezes o seno de h, menos, né? Aí tem o seno de x da expressão. Tudo isso sobre h. Concorda comigo? Já foi demonstrado o seno da soma. Agora, farei o seguinte. Eu vou pegar esse termo com esse e colocar o seno de x em evidência. Lembre-se, nesse limite, que é o limite com h tendendo a zero, seno de x tem status de constante. É uma constante. Quando h tende a zero, o seno de x fica paradinho lá. É uma constante. Então, isso aqui, eu escrevo assim, é o limite com h tendendo a zero, de quem? Pego esse com esse, coloco o seno de x em evidência, que é seno de x, vezes o quê? Cosseno de h, menos 1, sobre quem? Sobre h. E sobra esse aqui, que é o cosseno de x sendo constante. Cosseno de x vezes quem? Seno de h sobre h. Agora, limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites sejam números reais. Limite do produto é o quê? Produto dos limites, desde que os limites sejam números reais. Aí eu uso isso aqui, ó. Constante, limite de uma constante vezes uma função. É a constante vezes quem? O limite da função. Qual é o limite com h tendendo a zero do cosseno de h menos 1 sobre h? Está aqui, ó. Limite do cosseno de x menos 1 sobre x com x tendendo a zero é zero. Então, isso fica seno de x vezes zero, mais cosseno de x, que é uma constante, limite de uma constante vezes uma função. É a constante vezes o limite da função. Qual é o limite com h tendendo a zero do seno de h sobre h? É 1. Então, quando é que dá isso? Cosseno de x, que é o número real. Tá? Isto diz que a função seno é o quê? É diferenciável em x, né? Porque esse limite é para todos x real. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho esse limite sendo cosseno de x, ou seja, a função f é diferenciável em x, com quem é esse limite? Quem é? É a derivada do seno em x. Quanto é que dá isso? Cosseno de x. Tá? A função seno é diferenciável e a derivada do seno em x é o cosseno de x. Então, observe aqui, ó.
Regra da cadeia, meu filho. Para f de x igual a seno de x3 menos 2x2 mais 1. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Aqui eu tenho composição de duas funções. Então isso aqui é o quê? Derivada do seno aplicada na função polinomial, que é o cosseno de x3 menos 2x2 mais 1, vezes a derivada daqui, menos 4x. Tá bom? Entendido? Entendido? Para g de x igual a seno de x3 mais 3x2 elevado à décima. Então, quem é a derivada da g em x? Quem é? É 10, porque é a décima potência aplicada ao seno. Então, a regra da cadeia, que é a derivada da décima potência no seno, ou seja, 10 vezes o quê? Seno de quem? X ao cubo, mais 3x2, a nona, vezes a derivada do seno, que está aplicado no polinômio. Então, o quê? Cosseno de quê? De x3 mais 3x2, vezes o quê? A derivada de x3 mais 3x2, que é quanto? 3x2 mais 6x. Isso é a derivada. Tá? Outra coisa. Qual é a derivada do seno no zero? Qual é? É 1. Isso quer dizer o seguinte: pare de usar a moeda para fazer o gráfico do seno. Pare de usar a moeda para fazer o gráfico do seno. Já fez sim, eu sei. Eu vi você fazendo isso, está errado. Tá? Y. Tá aqui, ó. Π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? 1, que é quase 2/3 disso aqui. É 1, aqui embaixo. Quanto é o seno de π? Então, o seno passa por esse ponto aqui, ó. O seno passa por aqui. Quanto é o seno de π? 0. 3π sobre 2. Quanto é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Quanto é o seno de 2π? 0. Qual é a derivada? Aqui é o π. Qual é a derivada do seno em π? Quem é? É o cosseno de π. Que é quanto? Menos 1. Isso quer dizer o seguinte: a reta tangente ao gráfico do seno aqui é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Quem é a reta tangente ao π aqui? É essa reta de passando pelo ponto aqui com coeficiente angular o quê? Menos 1. Ou seja, quando você faz o seno tá aqui tangenciando essa reta. Você não faz isso, ó. Chega aqui tangenciando essa outra. Então, pare daquela coisa ridícula
que você pega a droga de uma moeda e diz que o seno é assim. A reta aqui, ela é tangente. A reta tangente aqui é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Entendeu? Entendeu agora? Então, já que entendeu, não faça mais não. Viu? Ora, porra. Tá? Aqui. Cala a boca. Não empurre para baixo, porque não é um pedaço de circunferência. Não é um pedaço de circunferência o gráfico do seno. Tá? Tá bom? Então, pare com isso. Então, aqui, ó. Vem aqui. Pronto. E continua para lá e para cá. Ela é periódica. Tá certo? Não é um pedaço de circunferência. Tá? Não é nada. Entendeu? Isso é o que ela é. Pronto. Tá? Então, isso é o gráfico do seno. A reta tangente aqui, quanto é a derivada? Silêncio. Quanto é a derivada do seno aonde? Em π sobre 2. É o cosseno de π sobre 2, que é 0. Justamente, a reta tangente aqui é horizontal, coeficiente angular 0. Como aqui também. Tá? Então, o seno é isso, pessoal. Tem nada de círculo no seno, não. Apesar do seno e cosseno serem construídos no círculo trigonométrico, mas o gráfico do seno, assim como o gráfico do cosseno... Não, e por que eu estou mencionando o cosseno? Que eu vou apagar aqui para aproveitar o ensejo e eu vou colocar logo aqui a seguinte proposição. Diga. Então, essa aí é o gráfico o gráfico da função seno. Tá? Proposição análoga a essa aqui, ó. Proposição. A função cosseno, também é diferenciável com a derivada do cosseno em x é menos o seno de x, qualquer que seja x real. E para facilitar a minha vida e não ter que escrever tudo isso de novo, basta eu observar o seguinte, é que dado x real, você tem que o cosseno de x é o seno de quem, gente? Do seu complementar. Ou seja, o cosseno é a composição do seno com uma função afim. As duas são diferenciáveis. O seno eu já tenho diferenciável. A função afim é sabidamente diferenciável. E a composição de funções diferenciáveis? Diferenciável. Então, pela regra da cadeia, né, que é pela regra da cadeia, cosseno é o quê? Diferenciável, pois é a composição de duas funções diferenciáveis com quem é a derivada do cosseno em x, quem é? Regra da cadeia aqui. Derivada do seno é o quê? Aplicada em π sobre 2 menos x. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Vezes a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x, que dá quanto? Menos 1. Então, isso vai ser menos o cosseno de π sobre 2 menos x. Mas o cosseno de π sobre 2 menos x, quem é? É o seno de x.
qualquer que seja o x real, o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Entendido? Entendido? Outra coisa. Vale a pena fazer, posso apagar aqui? Acaba com esse negócio de transferidor para fazer gráfico do seno e cosseno. Não existe isso não. Faz como tem que ser feito. Olha as derivadas. Você sabe como é que sai, sabe como é que chega. Então você traça. Interpolação. Tá? Uma forma de você esboçar gráfico, splines, por exemplo, que é uma figura para a computação gráfica, sabe? Spline é o seguinte, a curva sai de um ponto para outro. Você sabe como ela sai, sabe como ela chega. Aí você sabe como ela é no caminho. Derivada. Derivada. Então, questão de notação para facilitar a escrita. Notação. Questão de notação. Tá? É que dado N inteiro, ou racional, tá? Mas dado N inteiro, o que é o seno N de x? Isso é, por definição, o seno de x elevado a n. Tá? Questão de notação, para facilitar a escrita, para você não... Vocês observaram que até agora, eu sempre, quadrado do seno, eu botei o quê? Parênteses, o seno lá dentro e depois o quadrado. Mas agora eu vou usar essa notação para escrever e cosseno elevado a n de x e, ó, que eu vou fazer por seno, e quando aparecer seno assim, ó, isso é o quê? É o seno do x elevado a n. Professor? Você entendeu? Você vai passar ali? Vou passar não. Tá? Tá? Você tem esse conceito. Então, a identidade fundamental da trigonometria agora, ela é expressa de forma mais simples. Como? Mais o quê? Notação que eu não usava antes. E é bom que se diga que essa notação depende do contexto. Sabe por quê? Porque em outro contexto, pode ser que seno ao quadrado, tá? Dependendo do contexto. Dependendo do contexto, pode ser o seguinte, ó. F ao quadrado, quando aparece, por exemplo, F ao quadrado, pode denotar duas coisas. Ou é F vezes F, ou é o quê? F composta com F. Isso é o contexto que vai dizer o que é que eu estou usando, entendido? Então, no nosso contexto aqui de diferenciabilidade, para aplicar as fórmulas de derivação, seno elevado a n não é o seno composta com seno n vezes. É o seno multiplicado por ele mesmo, o quê? N vezes. Tá? Então, você tem que entender isso aí para você chegar à questão de notação. Você tem que estar bem familiarizado com a notação.